Aleluia, glória a Deus. Então vamos olhar para o capítulo 25. On va regarder le verset Capítulo 25 25 de Mateus. de Matthieu. Sabe que há orações Vous savez qu'il y a des prières que os crentes fazem que les chrétiens font, que é perder tempo. c'est une perte de temps. É mesmo tempo perdido. C'est vraiment du temps perdu. Até Deus fica assim a pensar, mas Même Dieu se o que é dit, que ele está para aí a se dizer? demande, mais qu'est-ce qu'il raconte? O que é que ele faz de mim? Qu'est-ce qu'il fait de moi? O que é que ele pensa de mim? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Você já viu, por exemplo, ali Est-ce que vous avez vu, par exemple, o seu filho? votre enfant? Por exemplo, ali a irmã Dina tem ali o... La sœur Tem Dina, que idade tem? il a quel âge? Quanto? 7? Il a, 10. il a 10 ans. Você já viu agora o seu filho com 10 anos? Votre fils C'est- qui a 10 ans. Entra no quarto dele e vê Vous ele rentrez dans sa chambre, a fazer uma oração vous le voyez faire une prière dirigida ao Pai. dirigée au Père. Ó Pai, por Père, favor, s'il te plaît, não deixe que eu passe fome. ne me laisse pas avoir faim Nem me falte o sapatinho. et que je n'ai pas de manque de chaussures. A irmã Dina ia dizer, pensa La assim, sœur mas Dina se dirait, o que é que ele está para aí a mais dizer? qu'est-ce qu'il dit? Alguma vez a gente deixou passar fome? Est-ce qu'un jour on l'a laissé avoir faim? Vocês estão a perceber? Vous comprenez? São orações Ce sont des prières. que é perder tempo. C'est une perte de Quem temps. diz isso diz muita Qui dit coisa. ça dit beaucoup de choses. A gente vai à Bíblia e diz assim, On não va dans la temas que eu Bible estou et contigo il est dit, ne crains pas, je suis avec toi todos os dias. tous les jours. Eu já dei ordem aos meus anjos. J'ai déjà ordonné à mes Para anges te guardar. de te garder. O tempo que nós estamos a pedir, oh Deus, por Pourtant, favor, on dit, Dieu, s'il te plaît, abençoa o meu emprego, bénis mon emploi, abençoa minhas contas, bénis Senhor. mes Em comptes, vez de estar a Seigneur. pedir isso, Au lieu de demander ça, dê graças a Deus. rendez Diga, oh grâce Deus, à eu Dieu. te louvo, Dites, Senhor, Dieu, je por te grande loue, Seigneur, milagre. pour le grand miracle. É um milagre que eu C'est que un nunca passei miracle fome. que je n'ai jamais eu de famine. E eu sei que tu não vais me Et deixar je passar sais fome. que jamais je n'aurai la famine chez moi. O Paulo estava a dizer aqui Paulo que disait- nunca me viu Qu'il ne m'a jamais vu. há quantos anos? Ça fait combien d'années? Hã? 39. 39 ans. Nunca me viu a pedir dinheiro. Il ne m'a jamais vu être là en train de demander de E l'argent. eu já entrei em igreja Et que je o suis pastor está déjà assim a entré dizer, dans des oh églises irmão, où le pasteur dit, mes temos que pagar frères, on doit renda, payer le loyer, a luz, l'électricité. vai passar as ofertas, Les offrandes vont passer. temos que comprar On piano, doit acheter un piano. o nosso já está todo a cair Le nôtre est en train de tomber en e miettes. precisamos. On a besoin. Vocês nunca me viram fazer. Vous ne m'avez jamais vu faire ça. Porque eu sei, se precisa de piano, Parce que si on a besoin d'un piano, Deus tem lá muitos pianos. Dieu a beaucoup de pianos. É preciso estar aqui. Mais il faut que ce soit là. E eu queria ensinar, Et e eu tenho j'aimerais ensinado isso. enseigner. J'ai E eu enseigné gostava ça. que vocês vivessem assim. J'aimerais que vous viviez ça, comme ça. Vivessem como filhos de Deus. Que vous viviez comme des enfants de Dieu. Não como servos. Pas comme des serviteurs. Jesus disse, já não vos chamarei mais servos. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. O que é que eu vou vos chamar? Comment je vais vous appeler? Amigos. Mes amis. Não é assim que está escrito? C'est comme ça qu'il est écrit. Eu já não vou vos chamar mais Je ne servos. vous appellerai plus E eu serviteurs. recebi isso, Et está aqui dentro. j'ai reçu ça, c'est à l'intérieur. Porque o servo não sabe o que se passa em Parce casa. que le serviteur ne sait pas ce qui se passe à la maison. Mas os amigos Mais les conversam, amis discutent, falam ils tudo. parlent de tout. Eu sei o que Deus pensa de mim. Je sais ce que Dieu pense de moi. Está na Bíblia. C'est dans la Bible. E Deus também sabe o que eu penso dele. Et Dieu sait ce que je pense de lui.
Amém? Amen. Deus está Dieu est 24 horas 24 sobre heures 24 sur 24 a ouvir o que é que você pensa. en train d'écouter ce que vous pensez. Não é o que você diz, C'est pas ce que vous dites, o que você pensa. c'est ce que vous pensez. Então, eu estou a abrir aqui o capítulo 25 de Mateus. Alors Matthieu chapitre Vamos 25, abrir aqui. Sabe que você tem mais do que aquilo que pensa. vous savez que vous avez plus que ce que Você vous tem pensez. muito mais do Vous que avez aquilo que pensa que Beaucoup tem. plus que ce que vous pensez avoir. Eu não digo isso já daqueles que não têm Cristo. Je dis pas ça de ceux qui n'ont pas Christ. Aqueles que nunca aceitaram Ceux Jesus, qui já n'ont não jamais posso dizer accepté isso. Jésus, je peux le dire, Porque eles têm que parce trabalhar, qu'ils doivent travailler. têm que enganar o seu Ils amigo, doivent tromper leur têm que ami. enganar Ils as doivent finanças tromper les para impôts poder ter aquilo que você já pour tem avoir ce que vous avez déjà e que não sabe que tem. et que vous ne savez pas que vous l'avez. Você não precisa de fazer nada Vous n'avez disso. pas besoin de faire ça. Você não precisa de enganar ninguém. Vous n'avez besoin de tromper Você personne. tem. Vous avez. Vamos olhar para o verso On 14. va regarder le verset 14. Diz aqui o talento dos 10 talentos, a parábola dos C'est 10 la talentos. parabole des 10 talents. Diz assim, no verso 14: porque isso é também como um homem que, partindo para fora do território ou da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E o verso 15 diz: e a um deu, diga comigo, 5 talentos. Diga, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E no 15 diz assim, eu vou ler outra vez, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Pode ler. Versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Segundo a sua capacidade. Selon sa capacité. A um deu quanto? À un, il en a donné combien? 5 talentos. 5 talents. A outro deu, À l'autre, il en Deux. a donné 2. e a outro deu, Et à l'autre, un seul. coitadinho dele. Le pauvre. É o pobre. Le pauvre. É o mais pobre. C'est le plus pauvre. Jesus estava aqui a contar, Jésus racontait, falando dele próprio. il parlait de lui-même. Eu vou sair da terra Je vais quitter la terre e eu vou vos dar tudo isso. et je vais vous donner tout ça. Capacidade, La capacité, segundo a vossa capacidade, selon eu vou votre vos dar capacité, je talento. vais vous donner des talents. E vamos só pensar quanto é que valia cada talento. Et on va réfléchir quelle était la valeur d'un talent. 100 euros. 100 euros. Pois 5, Dá 5 talents, du coup, ça nous fait hã? 500. 500. Pô, coitado. E o outro que recebeu Et celui qui en a reçu un seul, quanto é que tinha? il avait combien? 100. Coitado do Paulo, tinha que pedir. Le pauvre, il devait demander. Quando precisava de um piano, tinha que Quand pedir. s'il a besoin d'un piano, il doit demander. Sabe quanto valia cada Vous talento savez naquele combien tempo? valait un talent à l'époque? Era 91 quilos. C'était 91 De ouro. kilos d'or. Cada talento. Cada talento valia Chaque talent 91 valait quilos 91 kilos. de ouro. Quem é que já d'or. tem esses quilos todos? Qui a tous ces ouro. kilos chez lui? Des grammes Tem um peut-être. anel, Vous avez une bague. tem uns brincos, Vous avez des boucles d'oreilles. tudo pesado. Et si Talvez vous dê pesez quilo, le tout, né? vous avez peut-être 1 kilo. Até aquele que recebeu só Même talento celui qui n'a reçu qu'un tinha seul talent quase 100 quilos de ouro. avait presque 100 kilos d'or. Você já viu se tivesse 100 quilos de ouro na sua Imaginez casa? si vous avez 100 kilos d'or chez vous. Pensa só.
Réfléchissez. Você pensa, puxa, são Vous vous dites, bah, 100 quilos. 100 kilos. Agora multiplique isso Alors por multipliez 5. ça par 5. Dois talentos 2 talents, são quase 200 quilos. c'est presque 200 kilos d'or. E o outro que recebeu Et l'autre qui en a reçu tinha un, quase 100 quilos de ouro. il avait presque 100 kilos d'or. É pouco? C'est peu? Falem comigo. Dites-moi, O que é que Jesus está aqui a contar? qu'est-ce que Jésus nous raconte ici? Não temos tempo de chegar até o On fim, n'a pas le temps d'aller jusqu'à la mas fin, depois vamos continuar. mais on continuera plus tard. Jesus está assim a dizer, olha, Jésus dit, daqui a uns dias dans quelques jours, eu vou para a cruz je vais à la e croix tenho que sair desta terra. et je dois quitter cette terre. Mas vocês não vão ficar sem nada. Mais vous n'allez pas rester sans Eu rien. vou vos dar talentos. Je vais vous donner des talents. Eu vou encher-vos. Je vais vous remplir. Não precisa andar aí a pedir. Vous n'avez pas besoin d'être là et de demander. Não precisa ficar em aflição. Vous n'avez pas besoin d'être Au inquiet, dia en da affliction manhã. avec le lendemain. Eu não vos vou deixar passar fome. Je ne vous laisserai pas avoir faim. Olha, tu tens capacidade. Tu as la Eu vou te capacité. dar Je vais te donner 5 talentos. 5 talents. E tu vais negociar com esses 5 Et talentos. tu vas négocier avec ces 5 talents. Negociar que é salvação, Négocier, c'est evangelizar. les saluts, évangéliser. Fazer com que a sua igreja tenha Faire não passe necessidade. en sorte que son église ne passe par aucun besoin. Fazer com que o pobre, Faire en sorte aquele que lhe que pede le pauvre, na rua, que lhe celui pede dans la uma rue, esmola, quelqu'un qui vous demande une não vai pièce, procurar a moeda mais pequenina que vous está lá n'allez no pas bolso. chercher la plus petite pièce que vous avez dans votre poche. Vai lhe dar a moeda maior que estiver no Vous allez lui bolso. donner la plus grande pièce que vous avez Porque dans la você tem poche. muito. Parce que vous avez beaucoup. Você tem. Vous avez. Diga assim, eu tenho. Dites j'ai. Deus deu-me. Dieu m'a donné. Se você pensar isso, Si vous pensez comme se ça, você todos os dias pensar nisso, si tous les jours E vous pensez falar à ça isso, et vous parlez de ça, você vai ver que vai perder o medo do mundo. vous O verrez que medo que o vous mundo allez tem. perdre cette peur que le O monde medo a, que o mundo tem de cette perder peur o que seu le monde emprego. a de perdre son travail, O medo que o mundo Cette tem peur que le de que mundo você a, vai passar fome. qu'ils vont avoir la famine, O medo que o mundo Cette tem das peur crises. que le monde a des Você- crises, vous, Porque Deus está consigo. parce que Dieu meu est irmão. avec vous, mon frère. Vale a pena ser filho de Deus. Ça vaut la peine d'être enfant de Dieu. E é quando você não pensa na sua igreja, Et quand vous ne pensez pas à eu votre confio, église, eu moi confio em j'ai Deus. confiance en Dieu. Deus não precisa de pessoas, precisa de corvos. Dieu n'a pas besoin de personne, il a besoin de corbeaux. Quando Elias estava, Quand Élie não tinha comida, n'avait pas à manger, Deus falou a um corvo. Dieu a parlé à un corbeau. Tu tens que sustentar o meu Tu servo dois nourrir mon serviteur lá no deserto. dans le désert. Já viu o corvo com Vous avez vu le com um corbeau pedaço da carne na boca? avec un morceau no bico. de viande dans son bec? Pensa o que é que o corvo ia pensar. Qu'est-ce que le corbeau devait se Poxa, dire? Mais com carne aqui não j'ai de como. la, Oh, de mas la, o que é que de la passou? viande, mais Por que qu'est-ce que qui eu não se vou comer passe? essa Pourquoi je ne vais carne? pas manger cette viande? O corvo é carnívoro, Le corbeau est carnivore, mas ele a sustentou. mais O que é il que a isso nourri. queria dizer? Et qu'est-ce que Quer ça dizer, voulait dire? não tenham medo N'ayez pas peur dos corvos que existem no mundo. des corbeaux qui existent dans le monde. Eu sou maior que os corvos. Ils sont plus grands que le corbeau. Não tenha medo. N'ayez meu pas irmão. peur. Às vezes a pessoa não pensa. Des fois, on ne pense pas. Quer dizer, é isso que nós ensinamos aqui. C'est ce qu'on enseigne ici. Então, agora eu estava agora quando fui a Portugal. Donc, quand je suis allée dernièrement au Um Portugal, pastor que veio ter comigo un para pasteur est venu me trouver ensinar esse pour milagre. que je lui enseigne ce miracle, Para ensinar isso. pour lui enseigner ça. Porque nem todos
Nem todos vivem com isso. Parce qu'il n'y a pas Vivem tout le sempre monde qui vit avec ça. conformando com este mundo. Ils As vivent crises, isso vai acontecer. conformément à ce monde. Ah, les crises, ça va nous arriver. Ah, mais je ganho 200 francs. je gagne que E se eu 200 der 100 francs, francs, depois vai me et fazer si je donne falta. 100 O que francs, vai après, ser? je vais en Oh, avoir meu le irmão, manque. se você der para Mais mon Deus, frère, Deus si vai vous donnez multiplicar. à Dieu, Dieu va multiplier. Aquele dinheiro que você dá ao Cet pobre, argent que vous donnez aux pauvres, Deus vai Dieu va recompensar. vous récompenser. Está a perceber? Vous comprenez? Deus vai recompensar. Dieu va vous récompenser. Só fico assim quando nós damos uma oferta a um pobre, Quand on e donne ele une vai offrande correr comprar tabaco. à un isso, pauvre et il va s'acheter du tabac avec, là, fico pior que uma barata. je reste vraiment pas content. Quando ele passar outra vez, já não dou. La prochaine fois, je lui donne plus rien. Mas ele vai comprar Mais comida. s'il va s'acheter de la nourriture, Se ele vai comprar aquilo que faz parte da vida. s'il va acheter ce qui est Ô, nécessaire irmão, pour sa vie, já dei 10 euros. j'ai déjà donné 10 Em euros Portugal, já au dei 10 euros a um Portugal, pobre. j'ai déjà donné 10 euros à un Ele pauvre, até ficou assim a olhar para mim. et il me regarde comme Porque ça, nunca ninguém tinha dado parce que isso. personne lui avait donné autant. E eu até disse, mas está admirando eu Et dar 10 je lui ai dit, mais euros? vous êtes étonné que je vous donne 10 euros? Você até merece mais, disse. Et je lui ai dit, mais Il vous, a été vous fait méritez même confier, plus. Et il a rigolé. É verdade. C'est vrai. Deus quer experimentar-nos, quer nos Dieu veut nous provar. tester, il veut nous mettre à l'épreuve. Deus quer me provar se Dieu eu sou veut me capaz mettre à de estar l'épreuve. tão despegado do dinheiro, Est-ce que je suis capable de me détacher de l'argent de tal maneira que Ele possa me confiar muito mais. de telle façon qu'il puisse m'en Deus confier encore confiou plus? esses 50, Dieu a como é? confié ses 5 talents. 5 Il a talentos confié ses 5 talents a uma pessoa, à une a seule crente. personne, à un chrétien. Você não tem falta, Vous n'avez pas de manque. você tem. Vous avez, Não sabe onde está, mais vous ne savez pas où ça se trouve. você tem. Mais vous l'avez. Tudo isso desaparece Tout cela disparaît porque nós temos que conhecer a Bíblia. parce qu'on doit connaître la Bible. Deus disse Dieu a dit para nós não gastarmos o dinheiro naquilo que não é. qu'on ne doit pas gaspiller l'argent dans ce Quando eu qui n'est começo a pas du gastar pain. dinheiro naquilo que não é pão, Si je gaspille l'argent dans ce qui n'est eu pas vou du começar a pain, ter necessidades. je vais commencer à avoir des besoins. Vou começar a ter faltas. Je vais commencer à avoir des manques. Por isso é que muitos crentes, às vezes, C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, em muitos lugares, à beaucoup d'endroits, dão os seus ils dízimos, donnent leurs dîmes, mas têm grandes necessidades. mais ils ont des grands besoins. Porque compram coisas que não Parce precisam. qu'ils s'achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Compram coisas Ils achètent des choses que não é pão, que qui ne sont pas du pain. Passados uns dias deita fora aquilo. Au bout de quelques jours, ils jettent ça à la poubelle. Porque já é como as crianças, C'est comme les enfants. dão-lhe brinquedo, On leur donne un jouet. Ils jouent, depois passados uns dias já não quer já. Après quelques jours, il Já ne quer veut plus rien outro. savoir du jouet, il en veut un autre. E é assim, Et c'est comme ça. meu irmão, não gaste o Mon dinheiro frère, naquilo que ne não é. gaspillez pas votre argent dans ce qui n'est pas du pain. Veja que quando Jesus multiplicou Voyez, quand Jésus aquele- a multiplié aqueles 5 pães para os les 5.000 5 homens, pains pour les 5000 hommes, não fala de mulheres, ça ne parle pas de que as femmes. mulheres, não sei se comem mais. Os homens são comilões. Les femmes, je ne sais pas si elles As mangent mulheres beaucoup, não mais querem ter barriga, mas é que comem só um les bocadinho. femmes mangent un tout petit peu, mais les hommes Por isso é mangent que falo de beaucoup. homens, C'est pour 5.000 ça que ça parlait homens des hommes, comilões. 5000 hommes qui mangeaient bien. E depois, quando diz, para que não se perca nada, Et il a dit, on ne doit rien perdre. junta esses pedaços, Rassembler tous les tudo morceaux, que deixaram. tout ce qu'il E reste. ainda deu quantos cestos? Et combien de paniers ils ont 12 récolté? cestos de 12 pain. paniers de pain. Deus não quer que se Dieu estrague ne veut pas comida. qu'on abîme la nourriture, Há qu'on muita jette gente la a passar nourriture. fome. Il y a beaucoup de personnes qui Há ont faim. muito pobre a Il y passar a beaucoup de fome. pauvres qui ont Há faim. muitas crianças a Beaucoup passar fome. Aqui d'enfants qui não. ont faim. Ici, Mas non. vá à África. Mais allez en Afrique, São esqueletos. c'est des squelettes. Deus deu-nos. Dieu nous a donné. Você não tem necessidade. Vous n'avez pas de besoin, de nécessité. Pense neste Deus que está do Pensez seu à ce lado. Dieu qui est à vos côtés, Esse Deus que o ama. ce Dieu qui vous aime, Teve o cuidado de não sair da terra, não ir para, qui a pris soin não de ir lá ne, para, de ne pas para junto do aller Pai. vers le Père E dizer, olha, governe-se et dire como puderem. débrouillez-vous comme Não, vous não pouvez. disse governa-se Non, como Il puder. n'a pas dit ça. Tome, Il a dit tenez, negocie.
négocier. Eu vou vos dar a bênção também para negociar. Je vais vous donner la bénédiction pour que vous négociez. Amém? Amen. Eu gostava que todos... Et j'aimerais que tout le monde, Onde eu nasci de novo, eu agora quando estive lá, là agora où je suis né à há uns nouveau, 5 anos, quando fui lá quand j'y passear, suis allé il y a 5 ans en arrière, recuperei muita coisa. j'ai récupéré beaucoup de Criei choses. muitos pensamentos. J'ai créé plein de pensées. Recuperei J'ai récupéré aquilo que eu tinha perdido. ce que j'avais perdu. Fui a lugares onde eu tinha visto milagres. Je suis retourné à des endroits où j'avais vu des miracles. Fui sozinho lá. Je suis allé tout seul là-bas Sim. et je me suis rappelé. Foi mesmo aqui. Foi Oui, neste, foi aqui c'était là. neste, já não está aqui este lugar, esta casa já Cette não maison existe. n'existe Mas plus, foi mais aqui. c'était là. Eu estive nesses lugares. Je suis retourné à E eu ces endroits recuperei muito. et j'ai récupéré beaucoup. Eu vi, a minha mente veio, absorveu coisas que já estavam Ma esquecidas. pensée a absorbé des choses que j'avais oubliées. Eu disse, ó Deus, Et j'ai dit, Dieu, tu és mesmo maravilhoso. tu es vraiment merveilleux. Deus de fé, Deus de milagres. Le Dieu des miracles. Onde Deus mostrou, falou-me Dieu m'a montré, il m'a sobre esse parlé assunto que estou a falar agora. de ce dont je vous parle maintenant. Porque na igreja onde eu ia, Parce qu'à l'église où j'allais, era uma igreja, talvez assim como esta, c'était assim, une église plus ou moins comme celle-ci. e não cabia todos, On n'avait pas de tinha as place. cadeiras fora. Les chaises, on les mettait Outro dehors. tanto. On mettait autant de chaises à Eu era l'extérieur qu'à pastor, l'intérieur. eu ia lá a essa igreja. J'allais dans cette église E quantas vezes, quando o pastor lá fazia combien de o fois, quand apelo, le pasteur faisait l'appel, amigos, il quantos disait, estão aqui mes querem amis, aceitar combien ici veulent accepter Jesus? Jésus? Lá de fora De gritavam, dehors, eu! il criait moi. Então se puder entrar Alors aqui, si vous entre. pouvez, venez. Vinham esfarrapados. Et ils venaient les habits en lambeaux. Alguns só tinham quase o colarinho. Certains n'avaient Tudo que esfarrapado. le col de la chemise, tout était en lambeaux. Dormiam nas valetas. Ils dormaient sur les trottoirs. E o pastor orava por ele. Le pasteur priait pour lui. Repreendia aquela pobreza. Il réprimandait cette pauvreté. Passado mês, já Et trazia après uma un camisa nova. Il avait une chemise toute neuve. É verdade. C'est vrai. Passado mês já vinha Après com un uma, mois, il avait uma une camisa chemise nova, com toute calção neuve, novinho. avec un pantalon tout neuf. A gente entrava na cubata dele, naquela a gente chamava cubata, uma casa On feita rentrait dans ces petites de maisonnettes typiques, de como? qui sont ces maisons typiques. A cama deles era no chão. Leur lit, c'était le sol. Era uma coisa chamada esteira, que eles desembrulhavam e punham e dormiam ali. Ils dormaient sur quelque chose qu'ils fabriquaient à même le sol. No ano seguinte, quando a gente lá Et ia, a casa l'année deles, d'après, quand on allait tinha chez eux, uma cama ils avaient un lit com colchão avec un matelas e com lençóis. et des draps. O que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aquele homem que entrou Cet esfarrapado, homme qui est entré avec les habits tout déchirés en aquele homem lambeaux, que dormia nas cet valetas, homme como a qui gente dormait sur dizia, les trottoirs, o milagre era feito na vida le dele. miracle Então était eles fait dans viam, sa vie. quando os amigos Et com quand quem eles, les com amis quem eles bebiam lá avec qui ils nas buvaient tabernas, dans les vinha, tavernes, o que está dans les bars, acontecendo? ils Venha, se sont dit, venha, mais venha. qu'est-ce qui s'est Olha, passé? Il a dit, mais tu venez, vais venez, ouvir o que tu eu vas ouvi. voir ce que j'ai entendu. Um monte de pessoas iam à Plein de igreja, personnes allaient à l'église. eram testemunhos. C'était des témoignages. E quando íamos a ver aqueles crentes, Et eram quand on regardait quase tous les todos chrétiens, crentes ils étaient que presque foram ali por tous, causa do bolo, né? tous chrétiens qui sont allés là-bas à cause du gâteau. Não, não foi por causa Non, do c'est pas à bolo. cause du Foi gâteau. porque eles entravam ali Ils esfarrapados. rentraient là, les Depois habits diziam, déchirés. muitos diziam assim, a Beaucoup vossa disaient, igreja, ah, votre église, os americanos estão les mandando muito dinheiro para a Américains, vossa ils envoient igreja, beaucoup né? d'argent dans votre église. Não, não, Não. o nosso americano é lá em Notre cima. américain, il est là-haut. Essa é a nossa igreja. Ça, c'est notre église. Essa é a igreja onde Deus é o C'est Senhor. l'église où Dieu est le Seigneur. Não pense, não faça de Deus Ne Deus faites pequenino. pas de Dieu un petit Dieu, Faça de Deus mais grande faites milagres. un Dieu grand, un Que Dieu Ele de pode miracles, fazer
aquilo Et il peut faire que você nunca pensou que ele pode fazer. ce que vous n'avez jamais pensé qu'il pourrait faire. Sabe o que eu penso muitas Vous savez vezes? ce que je pense souvent? Se Deus teve o poder para fazer essa bola Si Dieu a eu le pouvoir de Esse faire monde. ce monde, cette boule, com o mar, avec la mer. e o mar está cheio de baleias, La mer, elle e a les tubarões, baleines, e les peixes, requins, les poissons, terra, la árvores. terre, les Se ele tem o arbres. poder para fazer isso, S'il a eu le pouvoir de faire ça, é esse Deus que eu adoro. c'est ce Dieu que j'adore. Amém. Amen. Diga, Senhor Deus, Dites tu és Dieu. tão bom. Tu es si bon. Deus é mesmo bom. Dieu est vraiment bon. Não permita que o diabo Ne use Permettez pas que le diable a sua utilise mente para pensar votre pensée pour penser coisas pequeninas de Deus. des petites choses au sujet de Dieu. Deus é grande. Dieu est grand. Deus é mais do que aquilo que você pensa. Dieu est beaucoup plus que ce que vous pensez. Ele é o maior. Il est le plus grand. O Deus é do tamanho que você o faz. Dieu est de la taille dont vous le faites. Se você faz de um Deus assim, ai, não, Si vous dites, eu lembro uma vez, je me souviens d'une a fois, pastora estava a la conversar com pasteur no parlait princípio, né? au début, Lá quando ia lá aquelas um casal, ainda não era casal. c'est Então un a pastora disse, couple. oh, La minha pasteur irmã, a olha dit, que ma sœur, Deus que mas Dieu veut, mais eu não sei se Deus pode je ne sais pas si, pode fazer esse milagre na si minha Dieu vida. peut faire ce Não, mas miracle por quê? dans ma vie, mais pourquoi? Isso é uma coisa tão grande. Ah, c'est quelque chose de très grand. Deus, para aquela pessoa, Deus é um Deus pequenino. Pour cette personne, Dieu était un Dieu très petit. Tinha que pedir ao diabo, tu deixas-me fazer as coisas? Et elle devait dire au diable, diable, tu me laisses faire les choses? Não. Non. Diga assim, Deus, Dites, Dieu, tu és grande, tu es grand, tu és maravilhoso. tu es merveilleux, Tu és o Deus de milagres. tu es le Dieu des miracles. E agora, vou dizer alguma coisa, o conjunto pode ir subindo já. Meu irmão, Deus deu-lhe Dieu vous a donné os bens desta terra. les biens de cette terre, Mas há outra coisa que Deus deu. mais il vous a donné autre chose aussi. Deus deu-lhe Dieu vous a donné a autoridade l'autorité para milagres. pour les miracles. Deu autoridade para milagres. Il a donné l'autorité pour les miracles. Por que não há milagres? Pourquoi il n'y a pas de miracle? O seu colega está lá no trabalho. Votre collègue est au Hoje travail. acordei com uma dor de Ah, cabeça. aujourd'hui je me suis mas esse réveillée, jeito, j'ai mal à la tête. Não sei quanto tempo Mais já. ça fait plusieurs jours já que ça foste ao dure. médico? T'as déjà été chez le médecin? Mas deves ir ao médico. Olha, eu conheço Ah, bom médico. Mais tu sais, je connais un bon médecin. Porque ele não acredita nele próprio. Parce qu'il ne croit pas en lui-même. Não acredita naquilo que Deus diz. Il ne croit pas en ce que Dieu Eu a vos dit. dou Que je vous donne poder le pouvoir para pour curar, guérir, pisar, écraser. enfim. E então aquele amigo Alors cet ami, fica a saber que você vai a uma igreja. il sait que Isso é vous tudo allez a dans mesma une coisa. église. Deixa eu fazer assim como uma vez fez uma irmã que está Il aqui. faut faire comme une sœur qui est ici l'a fait. Estava também não sei também. Ah, j'ai mal. Quer que eu ore por si? Vous voulez que je prie pour vous? Não sei se vai. Ah, je ne sais pas. Mas quer que eu Mais ore? vous E voulez que je orou. prie? Et on a prié. E ela disse, Et mas elle a dit, passou. mais c'est passé. E a nossa irmã ficou com a Et boca la aberta. sœur est restée Ah. bouche bée. Não funcionou. Mais ça a fonctionné. Funciona, Ça meu irmão. fonctionne. Ore com fé. Priez avec foi. Porque não é você que faz. C'est pas vous qui le faites. O milagre não é Le você. miracle, c'est pas vous. Você só tem o trabalho de Vous orar. avez juste le devoir de prier. Você só tem o trabalho de Vous avez le repreender. devoir de E Deus é que réprimander. vai fazer as Et coisas. Dieu va faire les choses. Diga assim, Deus é que faz. Dites, c'est Dieu qui le fait. Não acontece porque a minha oração tem que ser uma Ah, oração ma prière, ça forte. doit être une Uma prière oração... forte. Alguém me disse assim, Comme quelqu'un "Ô, m'a irmão, dit un faça, jour, faça uma oração Faites une forte. prière forte. Eu disse, mas oração Je forte dis, mais não une prière conheço. forte, non. Não conheço Je connais orações pas de prière fortes. forte. Não há oração Il n'y a pas de forte, meu prière irmão. forte. Você tem que crer naquele forte. Vous devez croire dans le fort. Amém.